Olá, turma, beleza? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, na segurança dos lares de vocês e torcendo para que esta quarentena se finde, o mais breve possível, para que nós tenhamos o nosso tempinho, semanal juntos. Então, queridos, vamos dar continuidade ao nosso assunto, que foi iniciado em sala de aula de forma presencial e que eu quero que todos aí participem, dentro de toda essa atmosfera. Olha os mapas aí, do Brasil, mapa mundo político, beleza? Tudo para criar uma atmosfera, Vocês sabem que eu gosto de ter uma atmosfera geográfica, então por isso que eu tenho os meus mapas e tenho aqui do meu lado, a minha caneca para molhar a palavra. Quando tiver, olha aqui, olha que caneca bacana, tá vendo? Tem que molhar a palavra de vez em quando, Então, queridos, sejam bem-vindos e acompanhem comigo o que a gente vai abordar, e dar uma continuidade no livro, lá onde está a formação do território brasileiro, beleza? Então tá lá. Então vamos destacar, fazer alguns apontamentos, Quem ainda não fez, por favor que faça, e pode voltar o vídeo aí e os vídeos, que serão postados posteriormente, quantas vezes forem necessários, para que vocês anotem, porque todas as informações, eu estou pegando as informações mais relevantes para que fique bem frisado a questão conceitual. Então aí eu começo, com a colonização portuguesa na América, beleza? Onde diz, que quando observamos o processo de expansão marítima e comercial na Europa, verificamos que a pré-condição para a existência das mesmas consiste na formação dos primeiros estados nacionais, E diz ali que, Portugal, aí é uma informação interessante, onde diz que Portugal torna-se o primeiro estado nacional europeu como consequência de guerras de reconquista cristã, estabelecendo desde o início do século XIII, as suas fronteiras. Desta forma, com um governo centralizado e forte, em um mercado unificado, Portugal foi o grande pioneiro desbravador da Rota Atlântica. Isso segundo nosso sistema de ensino. As principais razões para esse pioneirismo relacionam-se com o quê? É importante frisar, As principais razões para esse pioneirismo de desbravar a Rota Atlântica, ela está relacionada a uma posição geográfica favorável. Portugal tem acesso ao mar, diferente dos nossos amigos bolivianos, no caso aqui da América do Sul. Bolívia não tem acesso nem para o Oceano Pacífico nem para o Atlântico. E lá na Europa, Portugal tem acesso, assim como o Brasil, com uma costa litorânea, o Brasil muito bem avantajada. Portugal não tem essa vantagem toda de costa, mas tem acesso ao mar. Então, as primeiras razões para esse pioneirismo está relacionado à posição geográfica favorável, a existência de uma burguesia forte e experiente, e ao desenvolvimento de conhecimentos náuticos, com aprimoradas técnicas de navegação para a época. Então, frisem bem essa informação, Portugal foi o pioneiro na desbravação da Rota Atlântica, e as principais razões para que esse pioneirismo fosse alcançado estava relacionado à posição geográfica favorável, existência de uma burguesia forte e experiente, ao desenvolvimento de conhecimentos náuticos, Eles tinham bons desenvolvimentos, tinham um entendimento avançado para a época, com técnicas bem aprimoradas, de navegação para a época, beleza? Um grande estímulo para tal feito reside na tentativa de acabar com o monopólio italiano e muçulmano no Mediterrâneo, buscando então uma nova rota para o Oriente, ou seja, para as Índias, era o caminho das Índias. Além disso, Portugal visava também obter produtos que complementassem a produção agrícola portuguesa.
e de demais áreas europeias, né? Eles queriam ter o domínio sobre o comércio de especiarias, beleza? Depois de Vasco da Gama chegar às Índias, né? Pedro Álvares Cabral, ele dá continuidade às viagens, com o objetivo de retornar às Índias Orientais, reconhecer e tomar posse das terras portuguesas na América, anteriormente definidas pelo Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. Aliás, o Tratado de Tordesilhas, o que ele previa? Né? A gente já fez uma atividade sobre isso. O que o Tratado de Tordesilhas previa? Aí, anote aí, né? Façam esta descrição aí. Ó. O Tratado de Tordesilhas, ele previa a separação de terras entre quais países? Vocês lembram ainda? Tratado de Tordesilhas, olha lá o mapa do Brasil. O Tratado de Tordesilhas, ele previa a separação de terras para quais países? Responde aí para tua mãe que está do teu lado aí, ou pro teu tio, pro teu pai, pro teu avô, pro tua avó, teu amigo de classe, responde aí do ladinho, né? O Tratado de Tordesilhas, ele previa a separação do território entre quais países? Vou molhar a palavra enquanto tu responde. Entre Portugal e Espanha. Beleza? Então, o Tratado de Tordesilhas previa a separação de terras entre Portugal e Espanha, onde as terras do leste do tratado pertenciam à Espanha e as terras do oeste pertenciam a Portugal. Beleza? O principal objetivo, olha aí também, o principal objetivo da criação de tal acordo foi a tentativa de evitar disputas territoriais entre estes países envolvidos, né? E assim pudessem explorar suas colônias de forma mais pacífica. Aí, né, continuo com uma observação, onde diz que o Tratado de Tordesilhas, assinado no ano de 1494, né, ele foi celebrado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela. Coroa de Castela, que era quem? A Espanha. Beleza? Para dividir as terras descobertas e por descobrir. Beleza? Então, já tinham terras que já era de conhecimento, né, destes dois reinos, mas tinham terras até então desconhecidas. Então, se eu descobrisse algum território depois daquela linha, aí já daria garantia que ela fosse minha, caso eu fosse de um ou outro reino. Beleza? Então, o Tratado de Tordesilhas, assinado no ano de 1494, foi celebrado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, Espanha, para dividir as terras descobertas e por descobrir entre ambas as coroas. Este tratado ele definiu como linha de demarcação o meridiano localizado a 370 léguas, né, a oeste da ilha de Santo Antão, né, no arquipélago de Cabo Verde. Beleza? O Tratado de Tordesilhas estabeleceu também que as terras localizadas a leste do meridiano pertenceriam a Portugal e os territórios a oeste à Espanha, né? Beleza? Pegou essa dica? E agora, né, Tratado de Tordesilhas, tem também o Tratado de Madrid. O que seria o Tratado de Madrid? Né? O Tratado de Madrid ele foi assinado em 1750. O de Tordesilhas, 1494, né? O de Madrid, 1750. Onde foram, olha aí, é importante frisar e destacar, hein? Merece até uma observação, né? O de Tordesilhas e o de Madrid. O Tratado de Madrid ele foi assinado em 1750, onde foram redefinidas as áreas dominadas por Espanha e Portugal. Foi a partir deste tratado, o de Madrid, que o Brasil ganhou seus contornos territoriais atuais, sendo o estado do Acre adquirido posteriormente da Bolívia. Né? Então pense no mapa do Brasil, olha ali o mapa do Brasil, né? Desculpa a baguncinha na mesa ali do escritório. Mas ó, o Brasil, pensa o Brasil sem aquela partezinha do Acre, que foi adquirido posteriormente através de uma negociata, né, de uma negociação entre o governo brasileiro e o governo da Bolívia. Eu passei até uma tarefa semanal, se você não fez, a oportunidade é essa de fazer. Né? O
território do Acre, né, que foi o último território anexado ao território brasileiro, ele foi negociado e foi um outro tratado que formalizou essa negociação, né? Vocês lembram qual foi o nome do tratado? Vocês lembram? Né? Eu vou refrescar a mente de vocês. Né? O estado do Acre, né, que pertencia à Bolívia, ele foi cedido pela Bolívia, né?